Capítulo 10. Usando a mente para melhorar sua saúde. Gasto cerca de metade do meu tempo viajando por esta e outras nações, para me dirigir a grupos de graduados em controle mental. No período de um ano encontro não centenas, mas milhares de pessoas que relatam autocuras realmente maravilhosas. Atualmente isso já é comum para mim, acho que são maravilhosas num outro sentido. Fico surpreso com o fato de todas as pessoas não terem descoberto o poder de sua mente sobre seu corpo. Muitos pensam na cura psíquica como algo estranho e esotérico, contudo, o que poderia ser mais estranho e esotérico do que as poderosas drogas receitadas por médicos, com seus efeitos colaterais prejudiciais à saúde? Em toda a minha experiência com a cura psíquica nunca experimentei, nunca a vi, e nunca ouvi falar de um único efeito colateral prejudicial. A pesquisa médica está descobrindo cada vez mais sobre o relacionamento entre o corpo e a mente. Em todos os diferentes esforços de pesquisa, aparentemente não relacionados, existe uma fascinante consistência relativa aos achados. A mente desempenha um papel misteriosamente poderoso. Se o controle mental fosse perfeito, não o é, ainda estamos aprendendo. Acho que todos nós teríamos corpos perfeitos, o tempo todo. Contudo, é inegável que já sabemos suficiente para reforçar com nossa mente as forças restauradoras do corpo, de tal forma que as doenças podem ser combatidas com mais sucesso. Até mesmo os métodos simples de Emile Coué funcionaram. Os métodos de controle mental, que incluem os métodos de Coué, funcionam ainda mais poderosamente. Obviamente, à medida que você desenvolve sua habilidade na autocura, precisará de menos atenções médicas. Contudo, no atual estágio de desenvolvimento do controle mental, e no atual estágio de seu desenvolvimento no domínio de nossas técnicas, ainda estamos longe do dia em que todos os médicos do país possam se aposentar. O que você deve fazer é consultá-los, como faria normalmente, e seguir seus conselhos. O que você pode fazer é surpreendê-los com a rapidez de sua recuperação. Algum dia eles se perguntarão como foi que você o conseguiu. Muitos graduados relatam que usam o controle mental em emergências para reduzir hemorragias e dores. Exemplo, a senhora Donald Wildowski estava no Texas, numa convenção, com seu marido. Segundo o boletim, de Noroeste, Connecticut, ela mergulhou numa piscina e rompeu um tímpano. Estávamos a quilômetros da cidade mais próxima, e eu não queria fazer meu marido abandonar a convenção. Então, entrei em alfa, coloquei a mão sobre meu ouvido, concentrei-me na área dolorida, e disse: passou, passou, passou. A hemorragia parou imediatamente e a dor passou. Quando finalmente fui ao médico, ele ficou tão surpreso que não sabia o que dizer. Na autocura há 6 etapas bastante fáceis de seguir. A primeira é começar em beta, a sentir que está se tornando uma pessoa plena de amor, e, portanto, com grande capacidade de perdoar, e considerar o amor como um fim de si mesmo. Isso provavelmente vai requerer uma limpeza mental bastante completa, vide capítulo 8. Segundo, vá para o seu nível. Só isso já é um grande passo para a autocura pois, como já disse anteriormente, nesse nível trabalho negativo da mente, todas as suas culpas e raivas, é neutralizado e o corpo é liberado para cumprir uma função que lhe foi atribuída pela natureza, restaurar a si mesmo. Naturalmente, você pode ter sentimentos de culpa e raiva muito reais, mas já descobrimos que eles são experimentados apenas no nível exterior, ou beta, e que tendem a desaparecer à medida que você pratica o controle mental. Terceiro, fale consigo mentalmente sobre a primeira etapa, expresse o seu desejo de alcançar uma completa limpeza mental de usar palavras positivas, pensar positivamente, tornar-se uma pessoa plena de amor e com capacidade de perdoar. Quarto, vivencie mentalmente a doença que o está perturbando. Use a tela mental, veja e sinta a doença. Isto deve ser rápido, seu objetivo é simplesmente focalizar suas energias curativas onde elas são necessárias. Quinto, rapidamente apague a imagem de sua doença e imagine-se completamente curado. Sinta a liberdade e a felicidade de estar com a saúde perfeita. Mantenha essa imagem, conserve-a demoradamente, aprecie-a e saiba que você a merece. Saiba que agora, nesse estado saudável, você está perfeitamente sintonizado com as intenções da natureza a seu respeito. Sexto, reforce sua limpeza mental mais uma vez e termine dizendo a si mesmo:
A cada dia, e de todas as formas, eu estou ficando melhor, melhor e melhor. Quanto isto deve demorar? E com que frequência você deve fazê-lo? Minha experiência diz que cerca de 15 minutos é o melhor período de tempo. Faça esse exercício tão frequentemente quanto possa, não menos do que uma vez por dia. Para isto não existe demais. Permita-me uma digressão. Você pode ter ouvido dizer que a meditação é uma coisa ótima, mas que é preciso ter cuidado para não ficar tão encantado com ela a ponto de praticá-la demais. Isso, dizem, pode levar a um afastamento do mundo e a uma preocupação pouco salutar consigo mesmo. Se isso é ou não verdadeiro, não sei. Isso se diz com relação a outras disciplinas da meditação, e não com relação ao Mind Control. Nossa ênfase está na transcendência dos problemas práticos ou na sua desconsideração, mas sim em encarar os problemas de frente e solucioná-los. Você não pode fazer isto demais. Voltando à autocura, não há fim para a primeira etapa. Pratique-a em alfa, beta, teta. Viva-a. Se você a sente escapar durante o dia, imediatamente junte seus 3 dedos para reforçá-la. Muitos dos nossos centros do Mind Control publicam boletins para seus graduados. Esses boletins estão cheios de relatos de graduados sobre o que o controle mental fez por eles. Histórias de como controlam dores de cabeça, asma, cansaço e pressão alta são numerosas demais para serem contadas. Eis aqui uma que selecionei porque seu autor é um médico em atividade. Desde meus 11 anos eu sofria de enxaquecas. No início elas aconteciam ocasionalmente e podiam ser controladas, mas à medida que eu envelhecia elas se tornavam piores, e finalmente eu estava tendo dores de cabeças contínuas, que chegavam a durar 3 ou 4 dias, com um intervalo de apenas 2 dias entre os ataques. Uma enxaqueca plenamente desenvolvida é uma coisa devastadora. Geralmente envolvendo um lado do rosto e da cabeça. Parece que nossos olhos estão sendo arrancados para fora de suas órbitas. A dor aperta como um torno e o estômago fica perturbado. O ataque às vezes é aliviado por um remédio específico, uma droga vasoconstritora, que tem de ser tomada logo no início, enquanto a dor é tolerável. Uma vez que a dor de cabeça tem avançado por algum tempo, não há nada que possa aliviá-la, a não ser o tempo. Eu estava chegando num ponto em que tinha de tomar o remédio de 4 em 4 horas, e mesmo assim o alívio era apenas parcial. Então fui a um especialista em dores de cabeça, que me fez um exame completo para ter certeza de que eu não tinha qualquer anormalidade física ou neurológica. Ele me deu conselhos e indicou o tratamento que eu já estava seguindo. As dores de cabeça continuaram. Uma de minhas pacientes era graduada no Mind Control e há cerca de 1 ano sugeria que eu fosse com ela a um curso de controle mental. Eu sempre lhe dizia que não acreditava naquela tolice. Então, um dia, encontrei-a quando eu estava no 4º dia de dor de cabeça, acho que eu estava verde e ela me disse: "Não acha que está na hora de você fazer o curso de controle mental? Na semana que vem começa um novo curso, por que não vamos até lá?" Matriculei-me no curso e compareci religiosamente todas as noites, e logicamente naquela semana não tive dores de cabeça. Mais uma semana após ter completado o curso, acordei com uma terrível dor de cabeça e a possibilidade de verificar se minha programação funcionaria. Passei por um ciclo de meditação e saí, sem dor de cabeça, sentindo-me ótimo. Era um milagre. 5 segundos depois a dor de cabeça voltou pior ainda. Não desisti, fiz outro ciclo e a dor de cabeça desapareceu momentaneamente e depois voltou. Tive que fazer uns 10 ciclos, mas não desisti nem tomei o remédio contra a enxaqueca. Disse a mim mesmo que iria conseguir, e a dor de cabeça finalmente desapareceu. Passei algum tempo sem dores de cabeça, e quando ela tornou a aparecer, 3 ciclos foram suficientes para fazê-la sumir. Durante mais 3 meses eu ainda tinha dores de cabeça ocasionalmente, mas não precisava tomar nenhuma aspirina. Desde que fiz o curso de controle mental não tomei uma única aspirina. A coisa realmente funciona. Aqui está outro caso, o de uma freira, a irmã Barbara Barnes, de Detroit, Michigan. Selecionei este caso porque a irmã Bárbara usou engenhosamente seu próprio mecanismo de disparo.
Durante 27 anos ela havia usado óculos por causa de sua miopia e astigmatismo. À medida que sua miopia progredia, suas lentes tornavam-se cada vez mais grossas, o que reduz a acuidade para distâncias. Antes de sua visão melhorar, ela precisou usar óculos bifocais. Então, em julho de 1974, decidiu usar o controle mental. Em profunda meditação disse a si mesma: cada vez que eu piscar, meus olhos focalizarão corretamente, como as lentes de uma câmera. Durante cada meditação ela repetia isso, e 2 semanas depois deixou de usar seus óculos, apesar de ainda precisar deles para ler. Consultou o Dr. Richard W. Diga, um optometrista, e graduado do Mind Control, que lhe disse que sua córnea estava levemente disforme. A irmã Bárbara incluiu a correção da córnea em suas meditações, durante o período de poucas semanas antes da próxima consulta com o Dr. W. Diga. A seguir está um trecho de uma carta que o Dr. Vlodiga nos escreveu a pedido da irmã Bárbara. Examinei a irmã Bárbara Barnes pela primeira vez no dia 20 de agosto de 1974. Examinei a irmã Bárbara novamente no dia 26 de agosto de 1975. Ela não estava usando seus óculos há 1 ano. A paciente teve uma redução de sua miopia que tornava desnecessário o uso de óculos corretivos. Naturalmente o médico com enxaquecas e a irmã Bárbara não estavam sofrendo de doenças terríveis, do tipo que estamos treinados a temer. Será que o controle mental pode ajudar no caso de sermos atingidos por uma dessas doenças, ou devemos simplesmente tomar os remédios e esperar que o tempo passe? Vamos dar uma olhada naquela que é provavelmente a mais temida de todas as doenças, o câncer. Pode ser que você tenha lido algo sobre o trabalho do Dr. Cal Simonton, um especialista em câncer. Marilyn Ferguson descreveu parte desse trabalho em seu recente livro, A Revolução do Cérebro, e em janeiro de 1976 o Prevention Magazine publicou um artigo sobre ele, A Mente Vencendo o Câncer, de autoria de Grace Alciu. O Dr. Simonton, que foi treinado nas técnicas de controle mental, adaptou algumas delas ao tratamento de seus pacientes com muito sucesso. Quando estava encarregado do Departamento de Terapia por Radiação na Base Aérea de Travis, perto de São Francisco, na Califórnia, ele estudou um fenômeno raro mais bem conhecido: pessoas que, por alguma razão desconhecida pela medicina, recuperaram-se de um câncer. Esses casos são conhecidos como remissões espontâneas, e ocorrem numa proporção muito pequena das pessoas afetadas pelo câncer. Se pudesse descobrir por que esses pacientes se recuperam, raciocinou o Dr. Simonton, talvez pudesse descobrir uma forma de fazer com que essas remissões ocorressem. Descobriu que esses pacientes tinham algo de muito importante em comum: frequentemente eram pessoas positivas, otimistas e determinadas. Numa comunicação à convenção do Mind Control, em Boston, em 1974, o Dr. Simonton afirmou: o maior fator emocional independente identificado pelos investigadores no desenvolvimento do câncer em geral, é uma perda significativa acontecida 6 a 18 meses antes do diagnóstico da doença. Isto ficou demonstrado em diversos estudos a longo prazo, feitos por investigadores independentes com grupos de controle. Verificamos que não é só aquela perda que é significativa, mas também a forma pela qual essa perda é recebida pelo indivíduo. Vejam, a perda tem que ser suficiente para causar um sentimento persistente de impotência e desespero por parte do paciente. Assim, parece que sua resistência básica enfraquece, permitindo que o fator maligno se desenvolva clinicamente. Em outro estudo na base aérea de Travis, relatado no Journal Transpersonal Psychology, volume 7, número 1, 1975, Dr. Simonton classificou as atitudes de 152 pacientes de câncer em 5 categorias, de fortemente negativas a fortemente positivas. Então classificou suas reações à terapia, de excelentes e fracas. Para 20 desses pacientes os resultados, menor que tratamento, foram excelentes, apesar da condição de 14 deles ser tão séria que tinham uma chance de menos de 50% de estarem vivos 5 anos mais tarde. O que pesou na balança foi sua atitude positiva. No outro extremo da escala, 22 pacientes demonstraram uma reação muito fraca ao tratamento, nenhum deles tinha uma atitude positiva. Contudo, quando alguns dos pacientes mais positivos voltaram para casa, houve uma modificação em suas atitudes,
e observamos que sua doença se modificou de forma correspondente. Claramente, suas atitudes e não a severidade de suas doenças desempenharam o papel mais importante. O editor do Journal publicou as declarações do Dr. Elmer Green, da Fundação Menninger. Cal e Stephanie Simonton estão obtendo resultados notáveis no controle do câncer ao combinar o uso da visualização para a autorregulagem fisiológica com a radiologia tradicional. Em sua apresentação em Boston, o Dr. Simonton citou o presidente da Sociedade Americana de Cancerologia, Eugene Pendergrass, que afirmou em 1959: há alguma evidência de que o curso da doença é em geral afetado pela angústia emocional. É minha sincera esperança podermos ampliar a pesquisa para incluir a possibilidade distinta de que na mente das pessoas exista um poder capaz de manifestar forças que possam acelerar ou inibir o progresso dessa doença. O Dr. Simonton agora é o diretor médico do Cancer Counseling and Research Center, de Fort Worth, Texas, onde ele e sua coterapeuta, Stephanie Matthews Simonton, treinam os pacientes para que participem mentalmente eles, seu próprio tratamento. Eu comecei com a ideia de que a atitude do paciente desempenhava um papel na sua reação a qualquer forma de tratamento, e poderia influenciar o curso de sua doença. À medida que explorava essa ideia, descobri que os conceitos do Mind Control, biofeedback e meditação, me proporcionavam um instrumento para ensinar ao paciente a maneira de começar a interação e de envolver-se com seu próprio processo de cura. Diria que este é o mais poderoso instrumento emocional que tenho para oferecer ao paciente. Um dos primeiros passos que o Dr. Simonton toma no treinamento de seus pacientes é banir o medo. Uma vez que essa educação tenha sido iniciada, percebemos que o câncer é um processo normal que se desenvolve em todos nós, que possuímos células cancerosas desenvolvendo degenerações malignas o tempo todo. O corpo as reconhece e destrói da mesma forma que enfrenta qualquer proteína estranha. Mas não é simplesmente uma questão de nos livrarmos de todas as células cancerosas, porque estamos sempre desenvolvendo células cancerosas. É uma questão de fazer o corpo vencer novamente, comandando seus próprios processos. O relato do Dr. Simonton foi seguido pelo da Sra. Simonton. Ela disse: a maioria das pessoas visualiza uma célula cancerosa como algo muito feio e mesquinho, uma coisa insidiosa que pode mover-se furtivamente e que é muito poderosa. Uma vez que ela comece seu trabalho, não há nada que o corpo possa fazer. Na verdade, uma célula cancerosa é uma célula normal que enlouqueceu, é uma célula muito estúpida. Ela se reproduz tão rapidamente que muitas vezes esgota seu próprio suprimento de sangue e morre de fome. É fraca. Você pode cortá-la, ou irradiá-la, ou tratá-la com produtos químicos, e se ela adoece e não consegue recuperar a saúde, morre. Agora comparemos isso com uma célula sadia. Sabemos que no tecido sadio, você pode cortar seu dedo e se não fizer nada mais do que colocar um band-aid ele vai sarar por si mesmo. Sabemos que os tecidos normais podem restaurar a si mesmos, eles não devoram seu próprio suprimento de sangue. Contudo, vejam a imagem mental que temos dessas coisas. Vocês podem ver o poder que atribuímos à doença devido ao nosso medo, e às imagens mentais que usamos nesse nosso medo. Referindo-se às técnicas de visualização e relaxamento que usam em conjunto com a terapia por radiação, a Sra. Simonton afirmou: provavelmente o instrumento mais valioso que possuímos é a técnica da imagem mental. Pedimos aos pacientes que façam 3 coisas básicas. Pedimos que visualizem sua doença, que visualizem seu tratamento, e que visualizem o mecanismo de imunidade de seus corpos. Em nossas sessões de grupo, falamos sobre o que desejamos que aconteça, antes de acreditarmos que vá acontecer. Parece importante colocar a situação dessa forma. Uma das coisas em que mais falamos é a meditação. Com que frequência você está meditando? O que você está fazendo em sua meditação?